Boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2025 e estamos aqui não na sexta-feira, e sim na quinta-feira, antecipando o nosso Oriz Podcast Macro. Em função dos feriados que teremos, né, na semana que vem de Carnaval, decidimos aí trazer o nosso recado para a quinta-feira. Eu sou Carlos Caval e ao meu lado, como sempre, nosso economista-chefe Marcos Demarque. Tudo bem, Marcão? Tranquilo, Caval. Então vamos lá. Hoje, né, e acho que outro motivo da gente estar, tratando desse assunto na própria quinta-feira, é o dia da divulgação das contas externas de janeiro, né? Nós temos sempre falado aqui da importância desses dados à luz daquilo que tem ocorrido, né, nas contas externas, desde dezembro, né, alta do dólar, queda no dólar no período seguinte, né, e acho que isso é um elemento bastante importante, né, do cenário que se vislumbra agora para 2025. Mas também tivemos, ao longo da semana, né, os números do mercado de trabalho e, em particular, né, Marcão, ontem o CAGED, que acabou estragando um pouco o humor, né, dos mercados que vinham se comportando aí relativamente bem ao longo desse ano, né, e incluindo o próprio mês de fevereiro que está se encerrando agora. Então nós vamos falar basicamente desses dois temas que no fundo refletem dois grandes desequilíbrios da economia brasileira hoje. Acho que o desequilíbrio é do mercado de trabalho, né, muito aquecido, rebatendo consecutivamente na inflação, né, e a história do déficit externo, né, Caval, que até pouco tempo atrás era um assunto meio que marginal entre nós economistas, né, tinha um déficit tranquilo, e agora a gente está vendo o déficit se ampliar, né, ao longo dos últimos meses. Mas começando pelo mercado de trabalho, Caval, acho que é interessante trazer em perspectiva aquilo que a gente tem falado nas últimas semanas, nos últimos 2 meses, né? A ideia de se de fato a economia brasileira está indo para uma desaceleração, e a gente até comentou algum tempo atrás, né, que talvez o mercado de trabalho um pouco pior que a gente viu no final do ano passado poderia ser algum vislumbre de um mercado de trabalho não tão aquecido como a gente estava observando em boa parte do ano passado, e veio o CAGED, né, que são aí os dados referentes aos empregos formais da economia, com um número muito forte, né? A gente já tinha tido aí o ministro do Trabalho dando declarações falando que viria um número aí acima de 100 mil contratações no mês de janeiro, né, contratações líquidas. De fato, a gente teve 137 mil contratações líquidas no mês de janeiro, acima do que o consenso tinha por volta de 70 mil, ou seja, quase o dobro. Só que o mais interessante, né, Caval, e aí é um problema, uma questão muito que a gente tem também falado aqui, né, precisamos dessazonalizar as estatísticas, né, tirar os ruídos sazonais dos dados, e quando a gente faz esse trabalho, o número fica ainda mais forte, no sentido em que, fazendo esse tipo de ajuste, a gente teria tido aí, em janeiro, 200 mil vagas sendo criadas, né? Sendo que a gente teve um número ligeiramente negativo para o mês de dezembro, perto de 10 mil negativo. Então, no final das contas, né, acho que o número traz uma dúvida bastante grande. Primeiro, se a gente está tendo de fato uma desaceleração econômica, coisa que a gente está bastante cauteloso em fazer grandes afirmações aqui, e se for uma desaceleração, qual é o grau dessa desaceleração? E só um ponto aqui, dando um passo atrás no tempo, foi a partir desse dado do CAGED referente ao mês de dezembro, que foi bastante fraco, Exatamente. Né, que se iniciou um intenso debate entre os economistas sobre qual é o ritmo dessa desaceleração, o que acabou depois sendo seguido por vários outros indicadores do mês de dezembro que também apontavam, né, nessa direção de um enfraquecimento da economia já no quarto tri. Sim. Ocorre que também há, né, entre os economistas, muitos que acreditam que os dados de dezembro possam ter sido influenciados por questões estatísticas ligadas a dias úteis, enfim. Número de feriados, quando cai o feriado. Exatamente. Né? O que, né, até agora não é
uma discussão que se possa ter ainda uma conclusão, né, formada, mas o fato é que o foco ficou, né, crescentemente no que aconteceria com os dados de janeiro, né? Será que mostra que dezembro foi um ponto fora da curva ou não? Enfim, é nesse contexto, né, que vale a pena de fato a gente olhar atentamente ao que está vindo agora do mês de janeiro. E aí tivemos hoje pela manhã a divulgação da PNAD contínua, né, os dados da taxa de desemprego, né, aí formal e não formal, soma-se tudo, né, e a taxa de desemprego caiu ligeiramente aí, de 6,6% para 6,5%, né? Acho que no final das contas é um número que mostra ainda um quadro de mercado de trabalho robusto. O que eu acho interessante, Caval, quando a gente vê a PNAD, de fato você vê que existe uma moderação na criação de empregos. Mas aí você vai olhando alguns detalhes relevantes da própria estatística, que a gente já trouxe em destaque aqui em outras oportunidades, né? Por exemplo, desligamentos a pedido, né? Ou seja, as pessoas, os trabalhadores que pedem para se desligar da empresa porque eventualmente achou uma outra oportunidade que pague melhor, ofereça melhores benefícios. Típico de um mercado de trabalho aquecido. Coisa que, inclusive, a gente olhou muito atentamente nos Estados Unidos, né? É uma estatística muito importante para também observar o nível de aquecimento do mercado americano, no mercado de trabalho, e a gente também está olhando isso no Brasil, e para nossa surpresa voltou para o patamar mais alto da série histórica. 37% dos trabalhadores que se desligaram das suas empresas, dos seus trabalhos, no mês de janeiro, foram a pedido, ou seja, voluntariamente, né? Isso mostra, né, um bom aquecimento do mercado de trabalho. Então, acho que no final das contas, ainda que a PNAD tenha trazido uma mensagem de um mercado de trabalho um pouco mais de lado para o mês de janeiro, os detalhes mostram no aquecimento e o CAGED muito claramente aí mostrando um mercado formal de trabalho bastante aquecido. Uhum. Então, nesse contexto, né, houve uma reação dos mercados, né, azeda, vamos dizer assim, com forte elevação das taxas de juros no mercado futuro, inclusive ontem, né, num contexto em que os juros americanos até estavam numa direção contrária, né, e também pressão na taxa de câmbio, né. Em geral, né, a gente deveria esperar que houvesse, né, num contexto de economia mais aquecida do que o esperado, de fato, efeitos nas taxas de juros, né. O problema no Brasil é que isso acirra a preocupação com o quadro fiscal, né, as contas públicas e tal, e acaba puxando, né, a nossa moeda para baixo, acaba, na verdade, enfraquecendo a nossa moeda pela elevação de prêmio de risco, né? Normalmente, juro alto deveria, né, fortalecer a moeda e não o contrário, mas nesse pano de fundo do fiscal deteriorado, esse tipo de efeito acaba, né, prejudicando o kit Brasil como um todo, né? Tanto a bolsa como o juro, como a própria moeda. E no contexto da moeda, acho que tem um gancho importante aí para a gente falar então do balanço de pagamentos de janeiro, divulgado essa manhã pelo Banco Central, e que continua gerando para nós aqui na Auris preocupação, né, com relação, no caso aqui, né, ao quadro das contas externas, né, ao balanço cambial. Temos falado muito da questão do fluxo cambial. E o que o janeiro mostrou, então, que a gente não sabia até aqui? Então, Caval, lembrando que o fluxo cambial, né, que a gente tem acesso semanalmente, a gente consegue ver números mais recentes, né? Mas quando a gente olha o balanço de pagamentos, a gente tem uma ideia melhor do que pode ter acontecido, para onde está indo o dinheiro, de onde está vindo, para onde está entrando, né? E especificamente no mês de janeiro, o déficit em transações correntes foi mais ou menos em linha com o esperado, 8,7 bilhões de dólares, né? Só que eu acho que no final das contas, Caval, e que acho que é talvez o tema principal da discussão hoje, é que a qualidade, né, do financiamento, ou melhor, não só a qualidade, mas como, né, em valores está sendo financiado o nosso déficit em transações correntes, tem piorado, né? Então a gente está tendo uma piora
é significativa. Já é de conhecimento, né? A gente tem também falado ao longo desses últimos meses, é uma piora da balança comercial, né? Por vários fatores, né? Mas especialmente importações mais fortes, resultado de uma economia mais forte, de uma piora do saldo via exportações por conta da queda dos preços das commodities que a gente exporta, né? Então, só para citar alguns números que eu acho que é importante trazer aqui, olhando os 12 meses encerrados em janeiro do ano passado, o nosso superávit na balança de bens estava em 96 bilhões de dólares. Olhando agora janeiro, né? Esse janeiro, pegando os 12 meses anteriores no acumulado, a gente está falando aí de um superávit de 62 bilhões de dólares, uma redução de 34 bilhões de dólares no superávit na balança de bens. Quando a gente vai para a balança de serviços, né, o quadro também de piora. A gente tinha um déficit de 44 bilhões de dólares em janeiro encerrado do ano passado, 2024, e olhando janeiro desse ano, somando os 11 meses anteriores, né, olhando uma janela de 12 meses, estamos falando aí de 56 bilhões agora, né? É uma piora de 12 bilhões de dólares da balança de serviços, né? Então a gente está falando de uma atividade econômica forte que está piorando as transações correntes e umas exportações que estão mais fracas devido a vários fatores que a gente tem comentado aqui. E o financiamento pior, né, Carol? Acho que não só a conta corrente piorando, né, mas a conta financeira e a conta capital, né, que financia esse buraco também piorando. Eu esqueci de falar, mas assim, há 2 meses atrás, em proporção do PIB, déficit em transações correntes estava 1% do PIB. No início de 2024. No início de 2024. A gente está falando de menos 3 agora. Então, uma piora de 2% do PIB. É uma mudança relevante. Exato. E desse ponto de vista, né, a capacidade do país gerar dólares que vinha, né, se mostrando muito vigorosa do ponto de vista da balança comercial, ela tem, vamos dizer, diminuído, né? Não necessariamente, não preponderantemente por conta do setor agro, da exportação de petróleo e tal, em que pese, evidentemente, o fato de que já tivemos preços melhores, né, em outros contextos. Mas, sobretudo, pela demanda doméstica muito aquecida, que se expressa, né, como você dizia, sobre importações, e sobre serviços também, né? Então, por exemplo, né, você levantou hoje o crescimento muito forte de gastos com streaming, né? Telecomunicações em geral. Serviços de telecomunicações, isso, tudo somado, que todos sabemos que, né, estão em ascensão no consumo. E, em particular, hoje o Banco Central fez uma correção na série de viagens internacionais, né? Por questões de mensuração estatística, né, nós estávamos tendo um total de gastos que os brasileiros fazem no exterior com viagens, né, subestimado. Era estranho, inclusive, o Banco Central apontou que, apesar das estatísticas da ANAC, né, das estatísticas de imigração serem crescentes, né, nós não havíamos retornado, né, ao nível de gastos com viagens internacionais do pré-pandemia, né? O número de passageiros sim, enfim, mas não nos gastos que o Banco Central computava. Por uma série de questões que ele explicou na sua nota à imprensa hoje, que não vamos agora aqui detalhar, né? Agora essa série foi corrigida e no ano passado implicou numa adição, né, nesses gastos de 4,8 bilhões de dólares. Então, vamos dizer que esse patamar é em torno de 5, talvez 5 a 6, seja, né, esse déficit adicional que nós vamos ter em 2025, né, e que exatamente está por trás, inclusive, não só óbvio, né, dessa piora aí do nosso déficit externo, nesse momento de 65 bilhões de dólares, né? E nós continuamos a ver em janeiro, né, e esse ponto é importante, os estrangeiros saindo do mercado local, né, no que toca investimentos em ações, investimentos em renda fixa. Houve, né, uma saída de cerca de 700 milhões de reais, né, não é um valor, vamos dizer assim, expressivo, mas isso contrasta com o ano passado, em que houve uma entrada de mais de 3 bilhões de reais no mês de janeiro. Então, você pega uma entrada de pouco mais de 3, uma saída de 700, já é uma variação aí, num único mês,
de 4 bilhões de dólares. No ano passado, o déficit em transações correntes em janeiro foi, se não me engano, em torno de 4,5 bilhões de dólares. Esse ano a gente já está falando de quase 9, né? Exato. Então é muito mais buraco, né, para ser financiado e muito menos disponibilidade, né, daqueles que estão lá fora de financiar o Brasil, seja porque lá fora as oportunidades são maiores, seja porque aqui o risco no retorno já não é tão atraente. E até, né, nesse contexto, né, conversávamos aqui antes da gravação sobre aquela imagem, né, aquela figura que se usa muitas vezes dos déficits gêmeos, né, quando você combina um déficit nas contas públicas, um déficit considerável nas contas públicas, com o déficit em transações correntes, porque o déficit público muitas vezes resulta, né, desse quadro que temos hoje, né, de um excesso de crescimento, excesso de demanda doméstica, enfim, que está sendo gerado pelo déficit do governo, né, que no seu total é em torno de 9% do PIB. E isso vai impulsionando, né, a demanda doméstica, importações, serviços e tudo mais, como acabamos de dizer, e gerando, né, o déficit externo crescente. E aí é evidente que, do ponto de vista do investidor estrangeiro, essa combinação não é atrativa do ponto de vista de você apostar nesse país, porque, em primeiro lugar, né, você tem um risco fiscal grande, e segundo, né, o seu investimento é sempre moeda forte, e na hora que você compra a moeda local, você vai enfrentar certamente o risco da desvalorização, né? Então, acho que chamar atenção aqui para o fato de que a gente tem lá o desequilíbrio, né, entre oferta e demanda na economia, por trás do desequilíbrio das contas públicas, e isso, né, chegando, né, naquele fundamento que parecia até agora, né, mais blindado, enfim, as contas externas, porque ele depende, né, do setor real da economia, das commodities, etc., mas nem isso, né, acaba ficando isolado, né, do desequilíbrio da economia como um todo. Eu complementaria ainda, Caval, né, que todo esse quadro que você desenhou aí acaba desembocando em mais inflação, né? E o que a gente tem, na verdade, ainda iniciativas por parte do governo que vão na direção de tentar se apagar o fogo jogando gasolina, né? O que eu quero dizer, né? A gente tem visto aí nessas últimas semanas, por exemplo, iniciativas do governo de tentar liberar uma quantidade maior, né, do Fundo de Garantia do Trabalhador, para que eles acessem mais facilmente, né? É o que poderia adicionar ainda mais crescimento do consumo, ou seja, mais pressão na demanda para uma oferta que não está crescendo no mesmo ritmo. Tem a história do governo tentar buscar formas de acesso ao crédito para os consumidores de maneira mais fácil. Acho que, notadamente, a discussão nesse momento é a história do consignado privado, também mais crédito na economia, né? Então, tudo isso vai tornando cada vez mais penoso, né, para o Banco Central tentar trazer a inflação para a meta, né? Então, assim, é um contexto de desequilíbrio no mercado de trabalho, é um contexto de demanda crescendo bem acima da oferta, e o governo ainda tentando, né, fazer com que essa demanda até acelere um pouco mais, né? Então, são desequilíbrios que inevitavelmente batem nas importações mais fortes, gerando déficit maiores em transações correntes, consumo de serviços como streaming, viagens internacionais, né? Chama muita atenção o fato, né, Caval, de o dólar estando aí perto de 6, né, e a quantidade de viagens internacionais que a gente vê no país, ou seja, um claro aquecimento da economia. Então, Exatamente. Tudo isso vai configurando, na nossa opinião, um cenário muito complicado para o Banco Central, né, tentar desaquecer a economia, e não é à toa, né, que a gente continua observando expectativas de inflação desancoradas, não apenas para 2025, mas 2025, 26, 27, 28. Então, existe ali uma avaliação clara de que tudo isso que está acontecendo vai requerer, né, uma política restritiva por muito tempo, ainda mais porque a inflação acaba ficando muito pesada no setor de serviços, né, em preços de serviços, que tem historicamente uma dificuldade muito maior de ser trazida para patamares mais razoáveis, né? Então, acho que o contexto todo parece bastante complexo aí para a gente acompanhar não só esse ano, mas também ano que vem, que vai ser
ano eleitoral e tende normalmente, né, trazer complicações fiscais bastante importantes. Pois é, nós estamos tendo uma trégua nos mercados internacionais nesse início de ano, pelo menos até agora. A gente não sabe até quando, né, essa trégua dura. Durante essa trégua, imaginávamos que seria o momento, né, de você rever estratégias, se fortalecer frente a um cenário que pode voltar a ser mais adverso, mas na verdade o que a gente está vendo é que a proposta do governo é dobrar, né, a aposta naquilo que não está dando certo. Bom, ficamos por aqui, agradecemos aí novamente a todas e todos que nos dão a audiência no nosso podcast, desejando, é claro, um bom carnaval a todos e todas na semana que vem. Até uma próxima.